Segunda-feira, 22 de abril de 2019, Imaculada Notícias está no ar. Na edição de hoje, você vai ver que a campanha de vacinação contra a gripe termina agora no dia 31 de maio. Comediante Zelensky é eleito presidente da Ucrânia. Atentados no Sri Lanka chocam o mundo. Prisão perpétua para pais que torturavam 12 filhos nos Estados Unidos. Estas e outras informações a partir de agora no Imaculada Notícias. E termina no dia 31 de maio a campanha de vacinação contra a gripe. O Ministério da Saúde enviou aos estados 64 milhões de doses da vacina. A primeira etapa imunizou crianças e gestantes e a segunda fase da campanha, que começa hoje, dia 22 de abril, tem entre o público-alvo idosos, professores e trabalhadores de saúde. Trazer um filho para vacinar não é fácil como se imagina, pelo menos não para Elisa, que levou a Maria Cecília, de 3 anos, e o Ivan, de apenas 5 meses, ao posto de saúde. Após a famosa picadinha, o carinho da mãe afaga o choro dos pequenos e logo fica tudo bem. Emocionada, Elisa garante: o importante é que os filhos fiquem protegidos. Eu acho muito importante, tanto para a saúde deles, nossa, da população, então vamos vacinar. Mais de 58 milhões de pessoas devem ser imunizadas contra o vírus da gripe até o dia 31 de maio. Para isso, o Ministério da Saúde enviou aos estados cerca de 64 milhões de doses de vacina. Neste posto de saúde em Brasília, a procura era grande. Neville trouxe a Alan, de 5 anos, e conta que sempre aproveita o período da campanha para vacinar o filho. Elas são seguras e elas têm bastante eficácia, então eu recomendo fortemente que venham e vacinem seus filhos. Nesta primeira etapa da campanha estão sendo vacinadas crianças de 6 meses até 6 anos e gestantes. E a partir do dia 22 de abril, a vacinação se estende aos trabalhadores da área de saúde, povos indígenas, mulheres que acabaram de ter filhos, idosos, professores, pessoas portadoras de doenças crônicas, população carcerária, incluindo adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativa e funcionários do sistema prisional. Esse ano tem novidades na campanha. Pela primeira vez, agentes de segurança como a Força Nacional receberão a vacina. E gestantes e crianças podem ainda atualizar as demais vacinas previstas na caderneta de vacinação, como é o caso da pequena Maria Eduarda, que veio acompanhada pelo pai. Além da vacina da gripe, a gente veio aproveitar e atualizar o cartão de vacinas dela. Super importante, isso aí é a saúde em primeiro lugar. E as pesquisas de boca de urna indicam a vitória do comediante Volodymyr Zelensky nas eleições presidenciais da Ucrânia. O atual presidente Petro Poroshenko já reconheceu a derrota e parabenizou o adversário. O ator e comediante novato na política, Volodymyr Zelensky, alcançou neste domingo uma impressionante vitória nas eleições presidenciais da Ucrânia contra o atual presidente Petro Poroshenko. O resultado abre uma nova página de incerteza para o país em guerra, prestes a integrar a União Europeia. A todos os países pós-soviéticos digo: olhem para nós, tudo é possível. Poucos levaram o humorista de 41 anos a sério quando ele anunciou sua candidatura em 31 de dezembro do ano passado. Após 4 meses de campanha, o ator conquistou mais de 70% dos votos contra 25% para Poroshenko, de acordo com a pesquisa realizada na saída dos colégios eleitorais pelo consórcio de institutos Exit Poll National. 5 anos após a Revolução Pró-Ocidental violentamente reprimida, os ucranianos mais uma vez decidiram virar a mesa em um processo eleitoral repleto de golpes baixos, mas marcado pela calma e pelo respeito às regras democráticas. O veterano político Petro Poroshenko foi penalizado pelos diversos escândalos de corrupção em curso desde a independência em 1991, pelas dificuldades econômicas de um dos países mais pobres da Europa e por sua incapacidade de dar fim ao conflito que a Ucrânia enfrenta.
Poroshenko admitiu a derrota e parabenizou o rival antes mesmo dos resultados oficiais. E ataques contra igrejas católicas e hotéis de luxo deixaram mais de 200 mortos e centenas de feridos neste domingo de Páscoa no Sri Lanka. Líderes mundiais se manifestaram prestando solidariedade e pedindo mais tolerância religiosa. As manifestações de condolências e os chamados pela defesa da liberdade religiosa se multiplicaram no mundo em reação aos sangrentos atentados deste domingo no Sri Lanka. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o extremismo deixa rastros de morte e dor. Ele condenou os ataques em nome do povo brasileiro. O Papa Francisco manifestou tristeza e disse estar próximo de todas as vítimas de uma violência tão cruel. O presidente Donald Trump enviou sentidas condolências do povo dos Estados Unidos para o povo do Sri Lanka. Mais de 200 pessoas morreram e centenas ficaram feridas nos ataques a 3 igrejas onde eram celebradas missas de Páscoa e a 4 hotéis de luxo em diferentes partes do país. O governo do Sri Lanka decretou um toque de recolher de duração indeterminada e bloqueou as redes sociais. Algumas pessoas suspeitas de ligação com os ataques foram presas, mas nenhum grupo reivindicou a autoria das ações até o momento. Há 10 dias, o chefe de polícia do Sri Lanka, Pujut Jayasundara, alertou em uma nota aos oficiais de alto escalão que um grupo muçulmano radical planejava ataques suicidas contra importantes igrejas, assim como a embaixada indiana em Colombo. O Sri Lanka tem 21 milhões de habitantes. A população é 70% budista, 12% hindu, 10% muçulmana e 7% cristã. Esse é o episódio mais violento ocorrido no país desde o fim da Guerra Civil há uma década. E 80% dos brasileiros já tiveram alguma forma de contato com o câncer. É o que revela uma pesquisa inédita do Instituto Oncoguia e do Ibope. O estudo mostra que ainda existe muito desconhecimento sobre a doença, tanto que 8% dos entrevistados não associam o cigarro com o câncer. Esta matéria é da TV Brasil. Há pouco mais de 2 anos, Isabela descobriu um câncer de mama. Ela estava grávida de 4 meses da Malu. Fez a mastectomia ainda durante a gestação, além da quimioterapia. A filha nasceu no intervalo do tratamento. Eu pensava só nisso, eu falava assim, como é que eu posso ficar triste, ficar chateada, porque eu tenho dentro de mim um filho que eu esperei por 5 anos e ele não vinha, e ele veio justamente num período em que eu descobri um câncer. Então tudo isso passava na minha cabeça, não me dava esse direito de ficar triste. A história da Isabela é um exemplo de que há tratamentos possíveis para o câncer, mesmo em situações mais delicadas, como a gravidez. E mostra como os tratamentos avançaram nos últimos anos. Mas para muitas pessoas, a doença está associada à morte e ao sofrimento. Uma pesquisa encomendada pelo Instituto Oncoguia revelou que 38% dos entrevistados têm essa percepção. De acordo com o levantamento, ainda falta informação quando se trata dos fatores de risco para o desenvolvimento de tumores. 8% dos entrevistados não associam o cigarro à doença e apenas 1/3 sabe da relação entre obesidade e câncer. Mais de 30% também acredita que o câncer é causado por traumas psicológicos. A forma de lidar com a doença é muito importante para pacientes e familiares. A cada 10 pessoas, 6 têm alguém próximo que convive com a doença. Em 2019, devem ser registrados mais de 300 mil novos casos de câncer em homens e 280 mil em mulheres. Quando a gente está falando de câncer, a gente está falando de 200 doenças diferentes. Tem muita coisa que é mito mesmo. O importante é a gente estar atento, a gente buscar solução, porque tem solução. Nós temos hoje drogas extremamente eficazes, medicamentos muito eficazes, mais e muito mais do que nós tínhamos no passado. Com a questão da genética e do genoma, a gente identifica cada vez mais alterações moleculares que nos permitem identificar drogas que vão agir mais no lugar onde há a alteração para a correção dessa anomalia. E no próximo bloco você vai conferir prisão perpétua para pais que torturavam 12 filhos nos Estados Unidos. Voltamos já. O casal que confinou e torturou por anos 12 de seus 13 filhos
na Casa do Horror da Califórnia, foi condenado à prisão perpétua. Na audiência que definiu a sentença, foram dados depoimentos emocionados. A justiça americana condenou à prisão perpétua o casal que manteve em cativeiro e torturou por anos 12 de seus 13 filhos biológicos. David Turpin, de 57 anos, e Louise Turpin, de 50, se declararam culpados de 14 crimes, incluindo tortura, abuso infantil e sequestro. Sua sentença já era prevista. Eles nunca ofereceram cuidados médicos aos filhos, que estavam desnutridos e só podiam tomar banho uma vez por ano. 2 deles se dirigiram aos pais pela primeira vez desde sua prisão. Meus pais tiraram toda a minha vida, mas agora estou recuperando. Estou na faculdade e vivo de forma independente. Adoro sair com meus amigos, é tudo ótimo. Acho que tudo acontece por um motivo. A vida pode ter sido ruim, mas me fortaleceu. Eu lutei para me tornar a pessoa que sou. O outro, que se identificou como Joshua, compartilhou que às vezes tem pesadelos com as coisas que aconteceram e com seus irmãos sendo acorrentados. Ele acrescentou que isso ficou no passado e que perdoa os pais. Os 13 irmãos, com idades entre 3 e 30 anos, estão sob os cuidados dos serviços de proteção de crianças e adultos. O casal foi preso em janeiro de 2018, depois que Jordan Turpin, então com 17 anos, fugiu por uma janela e, com um celular desativado, conseguiu chamar os serviços de emergência. Ele levou 2 anos para planejar a ação. E o domingo de Páscoa em Paris foi marcado pelo incêndio da Catedral de Notre Dame. Os católicos rezaram por renovação para o templo emblemático e para a igreja em geral. Católicos se reuniram neste domingo de Páscoa em Paris, poucos dias depois do incêndio da Catedral de Notre Dame. Sem acesso ao local, a missa tradicional foi celebrada na igreja de Santo Eustáquio. Ter uma missa para Notre Dame é uma honra para Santo Eustáquio e, acima de tudo, estamos felizes por poder agradecer a todos os bombeiros e finalmente reviver esta cerimônia. E tem o fato de querermos a reconstrução. Acredito que a Páscoa é o símbolo da renovação. Na última segunda-feira, o fogo destruiu a famosa catedral e grande parte de seu teto. As imagens do incêndio chocaram todo o mundo. Vi ao vivo na TV, não me mexia, fiquei petrificada, com um bolo na garganta, não acreditava nas imagens que eu via. Nunca pensei que esse monumento pudesse ser atingido pelas chamas. Senti o impacto profundamente. Os fiéis também pediram pela Igreja Católica, que foi abalada por vários escândalos de abuso sexual, inclusive na França. O cardeal Philippe Barbarin foi condenado a 6 meses de prisão condicional por não denunciar ataques sexuais contra crianças. E o Papa Francisco, desde a Sexta-feira Santa, celebrada no Coliseu, lembra as cruzes do mundo e os sofrimentos do nosso tempo. O Coliseu de Roma, mais uma vez, acolheu o Papa Francisco e milhares de fiéis na Sexta-feira Santa para as meditações das 14 estações da Via Sacra. Ao término da cerimônia e antes da bênção apostólica, o pontífice fez uma oração lembrando todas as cruzes do mundo. O Papa lembrou as vítimas do tráfico de seres humanos, grito dos pobres, além de refletir sobre o dinheiro, bem-estar e poder dos ídolos.
E o alegre anúncio da ressurreição do Senhor, dado na vigília pascal no sábado santo, voltou a ecoar neste domingo de Páscoa na Praça São Pedro, na missa presidida pelo Papa Francisco, na presença de milhares de fiéis provenientes de todas as partes do mundo. Perante os inúmeros sofrimentos do nosso tempo, que o Senhor da vida não nos encontre frios e indiferentes, foi o pedido do Papa Francisco na tradicional mensagem de Páscoa. Queridos irmãos e irmãs, Cristo vive, Ele é esperança e juventude para cada um de nós e para o mundo inteiro. Deixemo-nos renovar por Ele. Feliz Páscoa! Bom, e esse foi o nosso boletim de notícias de hoje. Eu te aguardo amanhã, 5h30, aqui pela TV Imaculada. Bom início de noite para você e salve Maria Imaculada!